Se você tem se sentido mal, com medo, ansioso, saiba que a raiz ela pode estar diretamente conectada com Deus, com uma falta de confiança nele. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você algumas ideias e insights que eu tive tanto na Bíblia quanto na minha vida pessoal que podem te ajudar muito. Inclusive eu montei essa estrutura aqui que eu vou estar compartilhando com você no fim desse vídeo, você vai poder baixar ela, revisar e também vai me ajudar a compartilhar tudo isso com você nesse vídeo, tá? Então, antes de tudo, a gente precisa entender a raiz desse problema, a raiz da desconfiança que causa um mal tremendo na nossa vida. E quando a gente olha isso um pouco mais profundamente, o que a gente enxerga? Que ela pode vir tanto da autossuficiência, do medo ou também da ansiedade. E lógico que existem outros pontos aqui, mas eu diria que esses três são os mais importantes. Vamos olhar agora um exemplo de medo e de ansiedade que tem na Bíblia. É o seguinte, tem uma escritura lá em Mateus 14, versículo 30, essa história ela é muito famosa, que é o seguinte, vou contextualizar antes de ler ela. Então não leia a escritura ainda. Seguinte, Jesus estava com seus discípulos e eles preparam um barco para ir para outro lugar. E aí Jesus, antes de ir com eles, decide orar. Só que quando ele termina, o barco já está lá longe. Ele decide ir caminhando pelas águas. Quando ele vai chegando, os discípulos se assustam. Fora que tá acontecendo um monte de coisa, vento, trovão, enfim, tá o caos. E aí Pedro, ele chega e fala, nossa, Jesus, eu quero andar nas águas também. E Jesus fala, então vem pra cá. E aí acontece isso. Mas o vento, vendo o vento forte, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. O que a gente consegue, então, tirar de insight dessa escritura? Em muitos momentos da nossa vida, a gente passa por tempestades. E a tendência natural do ser humano é se sentir medo, é se sentir ansioso. Eu já passei por isso, você já passou por isso. Inclusive, tem pessoas que ficam julgando Pedro por essa situação. Pensando, nossa, eu faria super diferente e tudo mais. Provavelmente não. Provavelmente não. Então, esse medo, essa ansiedade, ela fez ele afundar. Inclusive, pode fazer com que você e eu afunde nos nossos planos, nos nossos sonhos, na nossa vida. A gente não tá olhando para Jesus, a gente começa a olhar só essas dificuldades e tudo começa a se tornar um bolo de caos. E essa desconfiança vai destruindo a gente. A gente vai literalmente definhando. Então, o medo e a ansiedade nos impedem, inclusive, de viver o extraordinário. Porque imagina se Pedro tivesse ali 100% confiante. Ele ia andar sobre as águas. Ele estava conseguindo. Então, ia ser algo magnífico, transformador na vida dele. Quantas vezes eu e você a gente não já deixou de viver experiências incríveis por conta do medo, por conta dessa ansiedade que atrapalha tanto a gente, de não conseguir profundamente confiar em Deus, de olhar para ele, de entender que no final tá tudo bem. E um outro exemplo, agora olhando para essa parte de autossuficiência agora, que também é um outro ponto que atrapalha muita gente. Tá aqui em Gênesis, Gênesis 3, no versículo 4 ao 6. E contextualizando um pouco ela antes, é aquela situação em que a serpente chega e tenta convencer Eva de comer o fruto do bem e do mal. E ela responde, pô, mas Deus me disse para eu não comer. Só que aí fala aqui, disse a serpente à mulher, certamente vocês não morrerão. A mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Ou seja, foram várias coisas ali que foram despertando o interesse de Eva e uma delas foi ter esse conhecimento do bem e do mal, esse poder, essa autossuficiência, que é algo tão disseminado hoje em dia no nosso mundo, na nossa sociedade. Você olha pra rua, as pessoas elas querem ter o controle de tudo. Eu posso falar de mim, pelo menos, que muitas vezes eu realmente quero, pô, ter o controle da minha rotina, do quanto eu ganho, do que tá acontecendo, dos meus relacionamentos, só que isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. O mundo, ele idolatra. Não tem como. E, ok, a gente tá aqui, mas a gente precisa transformar a nossa mente, né? Romanos fala pra gente transformar a nossa mente e não se amoldar ao padrão do mundo. Então, sim, é até importante a gente trabalhar, se esforçar pô, ser recompensado, né, pelas coisas que a gente faz. Isso é bom. Mas a partir do momento que a gente se torna, ou que a gente quer se tornar 100% autossuficiente, aí a gente chega num ponto terrível. Fora que essa atitude,
de Eva foi responsável por estarmos aqui hoje sofrendo. Então, se você quer realmente viver sem depender de Deus, você vai acabar trazendo muitos outros sofrimentos para você. Inclusive é o que a gente vai olhar agora, alguns dos sintomas, que o primeiro é espiritual, a perda das promessas. Ou seja, como eu tinha falado, quantas promessas a gente não perdeu e vai perder. Inclusive a gente vai olhar logo em seguida um outro exemplo bíblico de Saul, que, pô, ele tinha tudo para herdar um reino e ele perdeu. Mas não só isso, como a gente também viu, a gente pode acabar tendo problemas emocionais, ansiedade constante, esse estresse absurdo. Uma coisa que eu queria compartilhar com você, eu vou até trazer a câmera para perto, uma coisa que eu queria compartilhar. Eu tô começando um negócio que já tá dando certo, já tá dando resultado, só que isso tem me gerado ansiedade, eu tenho sentido medo, e quanto mais eu alimento esses sentimentos, as coisas parecem que começam a desandar em todos os sentidos, espiritualmente falando, o negócio em si, nos meus relacionamentos. Então, algo que eu estou buscando mudar é, inclusive, no meu relacionamento com Deus, de trabalhar essa confiança de verdade, de não deixar isso me impedir. Ou seja, é normal a gente se sentir ansioso, é normal a gente sentir estresse, sentir todas essas emoções. Só que a gente não pode deixar elas dominarem a gente. Isso não pode acontecer. E, inclusive, fisicamente isso, ou seja, a gente, na verdade, fisicamente a gente pode ter sintomas, ou seja, aumento de doenças cardiovasculares. Olha que louco. Eu fiz algumas pesquisas e eu descobri que a desconfiança está diretamente relacionada com essas doenças do coração. Ou seja, e faz total sentido quando a gente olha também no emocional. Ou seja, existe essa tendência física também. Problemas espirituais, emocionais e físicos. Agora, vamos olhar de fato um exemplo bíblico para ter ainda mais clareza sobre essa questão. Tá? Como eu tinha dado um pequeno spoiler, a história do nosso querido amigo Saul. Então, quando a gente olha 1 Samuel, tem vários capítulos, o 13, o 15, o 18, 28 e 31. Até para você ver que não é só uma história, são várias. Só que a principal que eu queria compartilhar com você é uma que eu fiquei bem... que me marcou bastante. E aí, contextualizando, o que aconteceu? Saul, perdão, ele estava com o povo ali de Israel reunido e ele decidiu atacar o campo filisteu. Ele atacou, destruiu, e os filisteus ficaram muito bravos com ele e decidiram se vingar. E aí, quando eles chegaram com aquela tropa, com todos aqueles armamentos, o povo de Israel ficou maluco. Saul ficou maluco, pensando, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa. Só que antes, Deus tinha ordenado o seguinte, ó, espera Samuel 7 dias, não faz nada, espera, vai dar tudo certo. Só que ele faz um holocausto ali. E aí Samuel chega e fala, o que você fez? Por que você desobedeceu a Deus? Porque você não confiou nele. Por consequência, ele perdeu o reinado. Então, em muitos momentos, eu posso acabar sendo Saul, de ter uma desconfiança tão grande de Deus que eu vou perder o meu reinado, que eu perco coisas, sejam emocionais, sejam físicas, sejam espirituais, como a gente viu. Então, esse é um alerta que Saul traz pra gente de não seguir esse exemplo, de realmente conseguir trabalhar nossa confiança. E agora é o momento que a gente vai começar a olhar soluções. Pelo amor de Deus, como que eu faço então para vencer isso de forma profunda? É o seguinte, a gente precisa reconhecer que somos limitados sozinhos. Não tem como. Se você acha que você vai conseguir realizar todas as suas coisas sem depender de ninguém, boa sorte. Eu realmente desejo boa sorte. Não tem como. Precisamos de pessoas, precisamos de Deus. Isso é até um triângulo que eu acho muito interessante. Imagina um triângulo. Uma parte do triângulo é você, a outra as pessoas e a outra Deus. Precisamos de pessoas, realmente, para crescer na vida, para aprender, para se desenvolver. E a gente também precisa de Deus, porque é Ele que vai guiar os nossos caminhos. Então essa é uma analogia que eu acho muito interessante. E até trazendo uma outra escritura, quando a gente olha em Jeremias 10, versículo 23, a Bíblia fala, né? Eu sei, Senhor, que não depende do homem o seu caminho, nem é do homem que caminha dirigir os seus passos. Ou seja, a gente tem o livre-arbítrio de decidir o que vamos fazer, mas é Deus que determina os passos, o caminho de verdade. Então você está entendendo? Não tem como curar a confiança em Deus se a gente não reconhece que limitado somos sozinhos, tá? Um outro ponto que pode acontecer também, ou melhor, que vai ajudar a gente a vencer isso, é lembrar o que Deus já fez. E sinceramente, esse é um dos mais poderosos. Um dos mais poderosos. O que eu gosto de fazer
é sempre me lembrar e anotar o que ele tem feito na minha vida. Ser grato por cada pequeno detalhe. Cada pequeno detalhe. Quantas coisas você não poderia ser grato e grata que Deus tem feito e que tem mudado sua vida? Se você foca só no negativo, poxa, mas ele não me deu um carro, mas ele não fez isso, mas ele não deu um relacionamento, mas eu tô doente, eu tô isso, eu tô aquilo, tá só o caos, você tá se esquecendo de todas as coisas maravilhosas que ele já fez, eu tenho certeza que são muitas, muitas mesmo. Então, até em Lamentações, uma outra escritura que fala: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Essa escritura me ajuda sempre a lembrar do que Deus já fez, porque ele poderia ter destruído a gente, essa que é a realidade. O nosso pecado nos afasta de Deus e ele poderia simplesmente ter destruído a humanidade inteira, mas a misericórdia dele é tão grande que cada dia a gente acorda vivo para viver mais um dia maravilhoso. Isso é incrível. Sério, se isso não te anima, se isso não te enche de esperança, eu não sei mais o que vai. Sinceramente, mas vamos lá. E mais um também, que é a decisão intencional de se entregar para ele. E isso aqui entra numa questão muito, muito profunda. Uma outra escritura também que eu gosto demais é em Salmo 53, do 3 ao 4. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal. Ou seja, aqui o salmista está tão entregue a Deus, ele está tão convicto que ele tem essa certeza de que quando eu estiver com medo, eu vou confiar em você, Deus. A palavra que eu louvo, eu confio e eu não temo. Porque o que pode fazer um mortal se você é o dono da vida eterna? Essa parte de entrega profunda, ela nos ajuda demais, demais a não desconfiar de Deus, até essa plena esperança nele. Então, assim, se eu pudesse resumir tudo, e aqui fechando o vídeo, se a gente pudesse resumir tudo isso, e de verdade, o que eu espero que você saia daqui em mente, se você sair com isso aqui, tá ótimo. Você vai conseguir vencer a desconfiança e passar a ter um relacionamento muito melhor com Deus. Ó, tenha uma memória espiritual ativa e conheça a Deus. Sempre se lembre de tudo que ele tem feito. Tudo que ele tem feito com você. Nunca se esqueça e conheça a Deus profundamente. Como que, Léo, como que eu consigo conhecer a Deus melhor? Lendo a Bíblia e orando. Isso é até interessante porque como que você vai confiar em alguém que você não conhece, que você não tem um relacionamento? Se eu for na rua hoje, e ver a primeira pessoa que tá lá começar a trocar ideia, eu não sei quem essa pessoa é, eu não tenho intimidade, eu não tenho nenhum vínculo emocional. Eu provavelmente não vou confiar nela. Então, será que eu vou começar a contar coisas muito pessoais? Não vou. Então, a mesma coisa com Deus. Se a gente não tá próximo, se a gente não busca, tá perto de verdade. Ou seja, lendo a Bíblia, que é a gente conhecendo Ele, e orando, se comunicando, a gente nunca vai vencer essa desconfiança. E isso vai perseguir a gente pelo resto da nossa vida, trazendo ansiedade, trazendo medo, trazendo dúvida, nos fazendo nos sentir mal. Agora, se a gente consegue vencer isso, fazendo o quê? Se lembrando do que Deus já fez, sendo intencional na entrega, de verdade, e reconhecer que somos limitados, sozinhos, a nossa vida vai ser transformada por Ele, com certeza. Eu espero que essa mensagem tenha te ajudado profundamente. Se você gostou, eu te incentivo a deixar um like, também se inscrever nesse canal, porque me ajuda demais, eu fico muito feliz e me incentiva a entregar melhores conteúdos para você. E não se esquece que eu vou estar deixando esse material aqui que a gente viu na descrição para você poder revisar depois. Fechou? Muito obrigado mais uma vez. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!